Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E hoje não é diferente. Esse devocional ele tem como tema Mantenha a Esperança. Como nós podemos manter a esperança diante das adversidades, das dificuldades, diante de um problema financeiro, de uma doença, de uma situação muitas vezes familiar, conjugal? Como que nós podemos manter a esperança? Tanto eu quanto a pastora Rita, nós atendemos pessoas diariamente, queridos, que chegam até nós de todos os lugares do Brasil, também de fora do Brasil, que muitas vezes relatam que não tem mais esperança, relatam as suas situações, relatam os seus problemas, e o que mais marca é quando elas dizem assim: pastor, pastora, eu não tenho mais esperança. Eu já orei, eu já busquei, vou na igreja, fiz campanha, mas nada acontece. Então a pessoa ela chega até nós como se fosse assim: traz uma direção para nós. Então eu quero trazer essa mensagem para você que muitas vezes, independente das circunstâncias, do cenário em que você está vivendo, que você possa ouvir essa mensagem atentamente e que você possa ir meditando junto comigo nessa mensagem de hoje, mantenha a esperança. Amém? Mas eu quero poder estar orando por você primeiro, orando pela sua vida, orando pela sua casa, pela sua família, para que você venha ter um dia abençoado, para que essa palavra ela possa realmente ter um grande efeito dentro de você e que você venha ter um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então curva sua cabeça, eu quero poder estar orando por você a partir de agora. Querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos unidos como irmãos diante do Senhor para orar ao Senhor, buscar no Senhor a palavra, a revelação da palavra, o consolo através da palavra, o direcionamento, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através dessa palavra. Nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, nos desarmamos de tudo aquilo que possa restringir a palavra penetrar em nosso coração, para que essa palavra ela possa ter o efeito esperado, o efeito de consolo, de direção, de encorajamento, de fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E coloco diante do Senhor, Pai querido, a vida desse irmão e dessa irmã, a família deles, a família, o casamento, e em nome de Jesus, eu quero poder orar, Pai, pela vida deles, todas as áreas da vida deles. Vida financeira, profissional, espiritual, pelo casamento, pela vida familiar, por todas as situações de angústia, de medo, de doenças físicas ou emocionais, de situações aparentemente impossíveis, de situações onde a esperança já se foi, Pai. Eu oro pela vida dos teus filhos agora e em nome de Jesus, para que tudo volte ao normal, para que a doença saia, para que todo o poder das trevas seja desfeito e para que a família seja reunida e restaurada. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu quero então poder trazer para que nós possamos meditar
o livro de Jeremias, capítulo 29, verso do 4 a 11, aonde nós vamos estar lendo calmamente e meditando sobre esse texto. Amém, queridos? Vou colocar na tela e você acompanha junto comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Amém, queridos? Então vamos entender um pouquinho o contexto e vamos colocando em paralelo com as nossas vidas para que você possa entender. A primeira coisa que nós temos que entender é que esse povo que estava exilado na Babilônia era um povo que estava em desobediência, ou seja, eram pessoas que sabiam que tinham que fazer e não faziam. Eles ouviram o profeta Jeremias ainda declarando para se arrependerem, para se voltarem ao Senhor, para voltar para os caminhos do Senhor, mas simplesmente não o fizeram. Com isso, a Babilônia veio, pegou essas pessoas e levaram cativas para a Babilônia. Ou seja, eles ficaram exilados. E o que é ser exilado pela Babilônia naquele tempo? Era viver debaixo de uma opressão. E detalhe, aquilo não era algo por uma semana, um mês, 5 anos, 10 anos. Era por 70 anos. Ou seja, queridos, pare e pense comigo. Existe uma média de que uma nova geração nasce a cada 40 anos. 70 anos vai dar aproximadamente 2 gerações. Ou seja, uma geração que ali estava, que já estava envelhecendo ali naquele exílio, já não queria mais ter filhos. Aqueles que nasceram no exílio já nasceram debaixo daquela opressão e não queriam e não viam esperança de nada prosperar. Vamos trazer para a nossa vida, vamos fazer um paralelo aqui agora. Muitas vezes você está debaixo de uma situação
de um problema, de uma doença, de uma enfermidade, um problema conjugal, problema com filhos, problemas financeiros, que muitas vezes já faz um bom tempo que você está vivendo isso. Ela está permanecendo. E você já orou. Você muitas vezes já buscou. E você muitas vezes está vivendo isso na sua vida. Mas perceba uma coisa. Quando nós olhamos para esse exílio da Babilônia, existia pessoas ali dentro que estavam em desobediência, mas nem todos eram desobedientes. Por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos o livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, eles também estavam incluídos dentro desse grupo. E eles eram pessoas rebeldes? Desobedientes? Não. Mas por que eles estavam ali então, se eles eram pessoas tementes ao Senhor? Porque os seus antepassados pecaram, desobedeceram, foram rebeldes, e eles acabaram também sendo levados cativos ao exílio da Babilônia. Então, muitas vezes, mesmo você sendo cristão, você está vivendo uma situação que muitas vezes você não entende o porquê. E que isso vai minguando você, ele vai sugando as suas energias. Vai muitas vezes diminuindo a sua esperança. Queridos, e perder a esperança é a pior coisa que existe. Por quê? A falta de esperança, ela não te dá ânimo de você multiplicar nada, de você querer prosperar em nada. Você não tem mais vontade de nada. Tem pessoas que perdem a vontade de viver. Tem pessoas que entram em depressão. Tem pessoas que entram em ansiedade. Tem pessoas que entram em pânico. Tem pessoas que têm infarto. Tem pessoas... Queridos, a falta da esperança é algo terrível na vida do ser humano. E por que eu digo isso dentro dessa situação que nós lemos? Porque quando nós lemos o capítulo 29, e nós começamos a ler ali no verso 5 mais exatamente, nós começamos a entender que nessa carta que Deus inspirou Jeremias a escrever, Deus inspirou Jeremias a escrever, construam casas, habitem nela, plantem jardins, comam dos seus frutos, né? Case-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento. Por que Deus estava incentivando eles? Porque eles estavam tão sem esperança de saírem daquele lugar, sair debaixo dessa situação, dessa opressão, desse problema, desse cenário ruim. Eles perderam a esperança e tudo isso que Deus falou e incentivou eles a fazerem, eles tinham deixado de fazer. E muitas vezes você que está me ouvindo já deixou de fazer muita coisa na sua vida por causa disso. Porque você perdeu as esperanças. E nessa carta Deus fala para ele, multipliquem, não diminuam. Multipliquem. Ou seja, o que Deus ele quer de nós, primeiramente, para que nós possamos sair dessa situação e manter a esperança, primeira coisa que Deus ordena nessa carta. Tome um posicionamento e volte a ter sua vida normal, independente da situação. Pastor, mas eu estou doente. Tome posicionamento. Pastor, eu estou desempregado. Toma posicionamento. Pastor, estou com problema financeiro. Toma posicionamento. E o posicionamento dentro de cada situação ela vai ser diferente. A situação para quem está passando um desemprego já por muito tempo, qual é? Vou me posicionar, vou procurar emprego, vou gerar alguma coisa, vou trabalhar de autônomo, vou fazer algo. É diferente de alguém que está enfermo. O posicionamento de quem está enfermo são posicionamentos diferentes. Aonde eu tenho que multiplicar, eu tenho que me posicionar. E esse posicionar, queridos, era algo para trazer prosperidade para a vida deles. Deus ele fala, busque a prosperidade. O que é a palavra prosperidade? Não sentir falta de nada. Não sentir falta de nada. Era isso que eles estavam vivendo. Eles estavam tendo falta de tudo.
muito por causa da desobediência deles. Mas se você reparar Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, eles não sentiam falta de nada. Porque mesmo dentro da Babilônia, eles continuaram temendo ao Senhor, eles continuaram servindo ao Senhor fielmente e prosperaram. Mas uma parte já estava sem esperança. Agora você imagina, você vê, por exemplo, pessoas à sua volta prosperando e você não. Isso vai diminuindo cada vez mais a sua esperança. Então, como que eu posso manter? Primeiro, me posiciono e vou buscar a prosperidade, independente do que eu faço, ou dependente de qual área da minha vida. Eu vou me posicionar em Deus. Vou orar. Vou voltar a orar. Vou voltar a buscar a Deus. A primeira coisa, quando a pessoa perde a esperança, o que ela faz? Ela deixa de orar. E ela volta a fazer aquilo que ela fazia antes da sua conversão. Ou se ela nasceu no berço evangélico, no berço cristão, ela começa a fazer práticas do mundo. Então eu me posiciono e começo a orar. E vou começar a orar, vou me posicionando e vou lutando. E vou lutando. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Pastor, mas Deus vai me tirar dessa situação? Vai. No momento certo, Deus vai te tirar. Preste atenção que esse povo estava dentro do exílio da Babilônia. E Deus falou para eles, busquem a prosperidade. Ou seja, a situação, a cura, a resolução dos problemas, a restauração, muitas vezes ela vai vir dentro dessa situação que você está vivendo. As pessoas muitas vezes elas acham que Deus tem que tirar elas, muitas vezes de um cenário para que elas possam ser curadas. Que tem que tirar elas de uma cena para que elas possam ser tratadas. Não. Muitas vezes dentro do cenário, dentro dessa opressão, dentro desse exílio, chamado problema, situação, tribulação, adversidade, é onde Deus vai te tratar. E o interessante é que quando a pessoa ela ouve isso e ela começa a orar, buscar e clamar, mesmo vivendo dentro dessa situação, Deus vai prosperando aquela pessoa. E no momento certo, Deus vai tirar aquela pessoa daquele lugar. Como no caso do povo de Israel. Eles tinham 70 anos para ficar lá. Eles ficaram exilados 70 anos, mas depois dos 70 anos, Deus disse para eles, eu vou tirar vocês daqui, e vocês vão voltar para o lugar de vocês. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Mas o interessante, queridos, é que nós devemos pensar o quê? Que diante desse posicionamento e dessa oração, eu tenho que manter minha esperança naquilo que Deus diz para nós hoje. E o que Deus diz para nós? É que Ele tem planos para nós. Dentro dessa situação, Deus tem planos. Dentro dessa circunstância, Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. Pastor, que plano é esse que eu tenho que passar essa situação? Deus fala que são planos para te fazer prosperar, não de te causar dano. E sem falar, queridos, que nós temos que pensar que muitas vezes nós vamos parar nesses lugares, não é por causa de Deus, mas por causa das nossas próprias escolhas, decisões ou de vida que decidimos ter em algum momento. Mas mesmo assim, os planos de Deus para as nossas vidas são planos de nos fazer prosperar, ou seja, de não nos deixar faltar nada, e não de nos causar danos. Agora, os planos de Deus é planos para fazer nos dar o quê? Esperança e um futuro. Olha que interessante isso aqui.
Os planos de Deus para a tua vida, independente da situação que você está vivendo, é esperança, é um plano para te dar esperança, porque Deus que sabe os planos que tem para você, então isso gera esperança, e para te dar um futuro, mas um futuro diante da direção dele. Por quê? Quando eu recebo isso, eu entendo os planos de Deus para a minha vida, eu mantenho a esperança e vai chegar um momento, queridos, que esse é um dos momentos mais lindos, que é onde a palavra nos diz: então vocês clamarão a mim. Na hora que você tiver esperança, na hora que você entender os meus planos para vocês, na hora que vocês se posicionarem, na hora que vocês orarem, na hora que vocês se colocarem em obediência, vocês orarão a mim, clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Queridos, Deus não estava nem ouvindo a oração desse povo. Por causa do quê? Por causa da desobediência e da rebeldia. Mas não para por aí. A Bíblia diz ainda mais: vocês me procurarão e me acharão. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão procurando Deus, mas não estão achando. Porque elas só procuram Deus por causa da situação em que estão vivendo. E não porque amam ou temem ao Senhor. E o que Deus quer é que nós venhamos procurar a Deus de todo o coração. E procurar a Deus de todo o coração é independente da circunstância. Quando eu procuro a Deus independente da circunstância, eu mantenho a minha esperança, mantenho a esperança em Deus, eu vou achar Deus. Ele vai ouvir minha oração. E Ele vai me fazer sair desse lugar para um lugar cada vez mais abençoado. Mas mesmo até chegar lá, mesmo na onde você estiver, Deus vai te abençoar. Mesmo dentro da situação, mesmo dentro do cenário difícil, Deus vai estar lá te prosperando. Deus vai estar lá cuidando de você. Mas você precisa buscar, se posicionar, orar e, principalmente, mantenha a esperança nos planos que Deus tem para a tua vida. Porque, como diz o texto, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém, queridos? Então, mantenha a esperança em Deus. Se posiciona, busque, ore, você vai vencer. Em nome de Jesus. Os planos de Deus são infalíveis. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.